Olá, boa noite a todos. Uma alegria seguirmos nessa nossa caminhada de encontros aí ao longo desse mês de agosto. Estamos trabalhando os rostos espiritanos pelo mundo afora, as diversas maneiras de fazer a missão, fazer com que a missão aconteça. E nós estamos trabalhando assim desde aqui do Centro de Animação Vocacional Espiritana, né, o centro que é o centro da província espiritana do Brasil, e nós temos partilhado ou compartilhado com alguns confrades, algumas irmãs, algumas pessoas que nos ajudam e que caminham conosco na dinâmica do mesmo carisma, né? Unidos por um só coração e uma só alma. E hoje nós estamos assim um pouquinho atrasados e pedimos desculpas a todos vocês porque tivemos alguns probleminhas técnicos, coisas normais de seres humanos e, claro, da tecnologia também, né? Então a gente pede desculpa, mas estamos aqui, vamos seguir o nosso bate-papo, a nossa conversa, e queria pedir a você que está em casa, que nos acompanha, que reze por nós, que siga firme aí nas orações pelas vocações, que peça ao Espírito Santo, Paráclito de Deus, que envie operários para a messe do Senhor, que nos ajude, que nos dê sustento na nossa caminhada, na nossa vocação, mas peço também que reze por toda a igreja, né, por todos os momentos em que a igreja está passando, pelo Brasil e pelo mundo. Reze pelas pessoas todas aí nas suas comunidades, onde quer que você esteja, que rezemos, que formemos aí uma frente de oração, de petições a Deus em favor de todos. E pedimos também que reze cada vez mais, assim, de modo bem particular, assim, pelas pessoas mais necessitadas, aquelas que são excluídas da sociedade por diversas motivações, né? Há pessoas que encontram motivos, assim, para excluir as pessoas. Então, que a gente possa, do nosso cantinho, do nosso lugar de oração, do nosso lugar de vida pessoal, de vida comunitária, rezar para que não exista esse tipo de distanciamento discriminatório das pessoas, esse tipo de distanciamento preconceituoso, mas que possamos rezar como irmãos, como fiéis a Jesus Cristo, fiéis ao Evangelho, rezar pela unidade, rezar pela partilha, pelo amor, pela justiça e pela paz. Então, daqui do centro do CAV, né, do Centro de Animação Vocacional Espiritana, nós nos reunimos e pedimos as luzes do Espírito Santo, sobretudo nesta noite, para que nos ajude nesta caminhada. Então, eu convido você, onde quer que você esteja, a rezar comigo esta oração do Espírito Santo, para que possamos caminhar, e que o Espírito nos ilumine, nos ajude e nos proporcione cada vez mais santas e amáveis vocações para o reino de Deus. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, como disse a vocês, estamos seguindo nesta trajetória, tentando partilhar um pouco sobre as experiências missionárias dos missionários e missionárias espiritanos e espiritanas por todo o mundo. E nessa edição do Rostos Espiritanos, hoje nós vamos falar com um padre jovem, também bem jovem, cabo-verdiano, né? E vai falar um pouquinho para nós. Está aí aparecendo para vocês o padre Elson, que é Elson Lopes, né? Que é missionário espiritano e nos ajuda aí com a sua partilha hoje, falando um pouquinho sobre a sua vida, sobre, enfim, várias coisas que nós vamos desenrolando aí. Padre Elson, muito boa noite, bem-vindo. Sinta-se à vontade entre nós, aqui online. Boa noite, Padre Vidal. Boa noite e desde já muito obrigado pelo convite de estar aqui, né? E assim, dá um pouco de medo, porque depois de ouvirmos na terça-feira o grande homem, grande não de estatura, mas de coração e de missão, o Dom Ativir, né? Ser eu a seguir assim, não sei se tenho muita coisa para dizer depois daquilo, mas bom, vamos tentar partilhar um pouco assim daquilo que é a nossa experiência, o nosso trabalho, a nossa vocação.
Uhum. Muito bem, Padre Elson. Muito bom que o senhor tenha aceito o convite de estar aqui conosco. E, assim, é bem tranquilo, a gente vai bater um papo, como disse para o senhor, a gente vai falar sobre essa experiência sua, a experiência de vida pessoal e, claro, vocacional, e vamos falar um pouquinho sobre tudo isso que é o carisma espiritano, os rostos espiritanos pelo mundo afora, né? E, Uhum. claro, queria que o senhor começasse se apresentando, dizendo de onde vem, assim, um pouco quanto tempo aí de caminhada espiritana, como é que é isso? Falar um pouco das suas origens. Exato. E queria também saudar a todos e a todas que nos acompanham neste momento, né, que estão nos ouvindo. E boa noite a todos. Saudar a todos aqueles e agradecer a todos aqueles e aquelas que nos ajudam, né, na vivência da nossa vocação, no concretizar da nossa missão. Porque como família espiritana e como missionário, temos muitas pessoas pelo mundo afora que nos acompanham, que nos incentivam, que nos fortalecem e que nos ajudam na vivência dessa missão, que é um desafio grande. E lembro, uma vez falando com o Dom Mário, ele nos lembrava sempre, né, que é algo que nós recebemos em vasos de barro, e que só com ajuda, com oração de todas as pessoas pelo mundo afora, nós conseguimos fazer um pouco e concretizar essa missão. Então, o meu nome é Elson, sou de origem cabo-verdiana. Cabo Verde fica na África, porque muita gente acha que Cabo Verde é Europa. Hoje eu vi que pensavam que Cabo Verde era América, né? Não. Cabo Verde fica na África, mas é constituído por 10 ilhas. É um arquipélago de 10 ilhas, né, das quais 9 são habitadas e uma não é habitada por não ter água potável. Né? E eu tenho 30 anos, brevemente vou fazer 31 anos, né? E fiz 11 anos e alguns meses de caminhada de formação dentro da família espiritana. Então, a minha vocação, né, surgiu, eu sou de uma família católica, né, sempre tive na missa, na catequese, a minha mãe era catequista, foi responsável de comunidade, os meus avós, todo mundo dentro da igreja, né? E vendo a minha paróquia, que é de Santiago Maior, que fica na ilha de Santiago também, e teve sempre padres espiritanos. E eu, vendo os padres missionários que deixavam tudo, eles também quero ser padre. E disse isso bem cedo, né? Tinha 10 anos quando eu disse que queria ser padre. Aí, claro, nessa idade a gente diz, mas ninguém nos leva muito a sério, né? E eu Sim. lembro que na escola tem sempre essa coisa de fazer a redação, né? O que você gostaria de ser no futuro? E aí eu escrevi. E quando eu escrevi, a minha professora de então me disse, é isso mesmo que você quer? Eu disse, sim. E ela me deu muita força. E aproveito hoje para dar graças a Deus por todos os professores, porque sempre me apoiaram, né, nessa minha caminhada, né? Porque às vezes você encontra professores que você diz, quer ser isso, começa a zoar, desincentivar e tudo. Mas graças a Deus os meus professores incentivaram sempre. E aí, com 11 anos, né, um dia, o meu parco da altura, Padre Gil, que é de Portugal, um português, e foi celebrar a missa na comunidade da minha avó, e veio no carro com duas tias minhas. E as minhas tias disseram para ele por que ele não celebrava na nossa comunidade, onde a gente morava. Aí ele disse, ó, é que assim, vocês estão no meio, podem ir ou para Cancelo ou para Pedra Badejo. Então, vocês têm possibilidade de ir ou para um lado ou para o outro. Nós somos poucos padres, não dá para celebrar em todo lado. Se vocês querem missa na vossa comunidade, mandem os vossos filhos estudarem padre. Aí, as minhas filhas dizem, bom, filhos nós não temos que quer, mas temos um sobrinho que está sempre dizendo que quer ser padre. Eu disse, então, manda vir ter comigo. E então, fui conversar. A minha mãe olhou para mim e disse-me, você quer isso mesmo? Eu quero. Eu disse, mãe, vem comigo conversar com o padre. Eu fui lá conversar com ele, e ele disse, ok, você começa, né, a pertencer ao grupo vocacional, você participa de algumas coisas da igreja, vai fazendo a caminhada. E assim, quando cheguei em casa, minha mãe disse, bom, porque eu tinha um vício, gente, eu chupava o dedo. E não havia nada que me fazia deixar de chupar o dedo, com os 11 anos que eu tinha. Aí a minha mãe disse, ok, você não vai ser um padre e ficar em cima do altar falando com o dedo na boca. Se você quer ser padre, quer começar a caminhada vocacional,
só começa quando você deixar de chupar o dedo, né? Eu disse, tá bem, eu deixo. E é bem difícil, gente, deixar de chupar o dedo não é fácil, não. Aí, porque a noite é que é traiçoeira, né? Aí, eu fiz um esforço, dormia, e até hoje tenho esse vício de dormir, coloquei a mão debaixo da cabeça para não ter a tentação de colocar na boca, né? E aí, consegui. E a minha mãe deixou-me entrar no grupo vocacional. E entrei, fiz até os meus 16 anos, a caminhada normal, participar do grupo vocacional na paróquia, tinha encontros na Casa dos Espiritanos, e com 16 anos, entrei no seminário, onde concluí o meu ensino médio na cidade da Praia, onde temos a nossa casa principal, e depois desses 2 anos na casa principal na Praia, fui para Portugal, né, faltava 2 dias para fazer 18 anos, quando eu fui para Portugal. Então, fiz a filosofia em Lisboa, onde fiquei 2 anos fazendo filosofia. Depois parti, antes de ir para o estágio, entrei em crise vocacional. Né? O coração, né, começou a bater mais forte, começaram a vir sentimentos, né, de gosto, porque nunca tinha tido a experiência de gostar de uma pessoa, né? E aí eu comecei a me questionar, quero ser padre ou não? Nossa, eu gosto muito dessa menina. Será que vou ser padre? Ele disse, acho que Deus, né, quer que eu constitua uma família. E aí eu disse para ele, não, vou ficar por aqui, porque eu acho que não é essa a minha vocação. Acho que a minha vocação é construir uma família. Aí ele disse-me, olha, esses sentimentos são normais e não se pode tomar decisão nem quando você está triste demais, nem quando está apaixonado demais, né? Porque você está super apaixonado, que é normal, mas deixa acalmar o seu coração, depois você toma a decisão, se você quiser sair, você sai, mas pelo menos você toma uma decisão pensada, amadurecida e tudo mais. Eu disse, ok, tudo bem, não tem nada a perder também. Ele disse, olha, a gente propõe até, já está no ano de fazer o estágio, né? Você pode fazer um estágio de missionário, que vai te ajudar a clarear as coisas, e aí depois você toma a decisão. Eu disse, ok, tudo bem, vou conhecer mais um país, interessante, vamos lá aceitar. E assim, aceitei ir fazer o estágio missionário em Moçambique. E quando cheguei, estava lá o meu melhor amigo, que é padre também espiritano hoje, nós fomos colegas, ele é um ano mais velho do que eu, Edmilson, a quem agradeço muito, tenho uma gratidão imensa por ele, toda a amizade, né? E quando cheguei, ele já estava lá no estágio. Eu cheguei para ele voltar para continuar os estudos. E eu disse para ele, olha, eu vim para o estágio, mas eu não vou continuar, não. Eu só vim para ter um pouco de experiência, acalmar as coisas, poder decidir, mas eu acho que meu caminho é formar uma família. Ele olhou para mim, não esqueça até hoje. Ele disse-me, você não vai sair mais depois da experiência do estágio. Disse, lá vens tu com as tuas conversas, né? Ele disse, tá bem, depois no fim a gente conversa. Disse, tá bom. E toda a experiência missionária em Moçambique começou, né, a tomar conta de mim. E eu lembro que um momento, eu sou muito falador, gente, eu falo demais, eu sou um cara que gosta de dançar, de festa, divertido, piadas, assim. E de repente eu fiquei numa tristeza grande. E aí os padres, os meus colegas, olharam para mim e disseram, o que se passa? Você que não se cala, você que está sempre animado e está triste assim. Ele disse, pá, não sei, eu estou assim numa tristeza, não sei, eu acho que Deus bagunçou a minha vida. Eu achava que, primeiro, inicialmente, queria ser padre, depois disse não que queria casar, agora parece que quero ser padre, eu não sei o que fazer. E eu estou chateado com Deus. E ele disse, calma, calma, continua os teus encontros com o teu diretor espiritual, que é fundamental na caminhada, né? E você vai vendo depois, aos poucos as coisas vão clarear e você vai poder decidir, mas vai com calma. Aí um dia, eu lembro que um dia à noite eu estava bem chateado com Deus, né? Porque ele disse, não pode ser, bagunçar isso tudo não pode ser. Aí eu sentei na capela e disse para Deus, enquanto você não me trazer a paz interior e me mostrar qual o caminho, eu não saio daqui hoje. E aí fiquei, e eu adormeci na capela, né? E quando acordei, senti uma tranquilidade grande, né? E a partir dessa tranquilidade, conversando com o meu diretor espiritual, com os meus colegas, eu fui vendo, fui refletindo e disse, não, e acho que o meu caminho é esse. E o que me atraiu muito, e eu digo que sou hoje padre, graças a essa experiência missionária em Moçambique, porque quando a gente entra, né, com 11 anos, depois com 16 anos entrar no seminário, a gente quer ser padre, mas não sabe nem o que é ser padre, né?
gente não tem clareza nas Tem coisas. noção dos desafios, né? Não tem noção das Exatamente. situações que vão ser enfrentadas. Certo. Exatamente. E o estágio te põe perante esses desafios, te mostra um pouco aquilo que você vai vivenciar, né? Claro. E o que me atraiu muito no estágio, primeiro, era a fraternidade que nós vivíamos entre padres e irmãs, né? De fato, formávamos uma equipe missionária. Eu era um jovem estudante, mas nunca me senti como jovem estudante, sempre me tratavam como um irmão, né? E isso foi muito importante. E ver, né, em Moçambique, o padre resolvia problemas de casamento, né? Resolvia problemas de brigas, né? Fazia tudo, né? Era padre, era juiz, era advogado, era tudo. E, inclusive, dava formação de higiene, de cultivar, de poupar. Então, esse missionário que se preocupa com o ser humano no seu todo, na sua integralidade, que leva o pão que alimenta o corpo e o pão que alimenta a alma, foi aquilo que me cativou. Disse, não, eu quero ser esse tipo de missionário. Foi aí que eu disse, não, quero ser espiritano agora, digo de boca cheia, digo consciente daquilo que eu estou dizendo, porque antes dizia porque queria, mas agora tenho consciência daquilo que é ser espiritano, daquilo que é ser padre, missionário. E assim dei meu sim, né? Muito bonita a sua experiência, a sua caminhada, viu? Muito bonita. Eu acredito que vai ser assim, isso serve também como uma reflexão para muitos jovens, né? Até para entender que, como o senhor mesmo disse, né? No meio do tumulto, no meio da agitação, não se pode tomar uma decisão nem para um lado nem para o outro. É melhor esperar que as coisas acalmem, seguir uma linha reta de tranquilidade. Padre, o senhor falou aí dessa sua experiência no período formativo, sobretudo, né? Da formação, uma experiência em Moçambique, que é África também, né? Isso. Ou seja, Cabo Verde, Moçambique, 2 países em África. O senhor saltou de África para a Europa, de Europa para a África. Isso. Agora, também são culturas bem distintas, não é? A realidade em Moçambique, a realidade em Cabo Verde, a realidade em Portugal. São culturas bem distintas. Mesmo sendo no seu continente, o senhor sentiu muita diferença na cultura moçambicana? Como foi isso? Sim, assim, eu tive no norte de Moçambique, eu tive mais choque cultural em Moçambique que em Portugal. Porque Assim? Cabo Verde é muito europeizado, né? Tem muita influência da Europa, né? E quando eu cheguei em Moçambique, assim, e foi bem difícil, havia coisas que eu dizia, não, isso não pode ser, isso não concordo, isso não pode. Depois tive sabe, quando se fala da inculturação, desse inculturar o evangelho, o missionário se inculturar, aquilo que o nosso fundador, né, Lieberman nos diz, ser africano como os africanos, esse entrar na cultura, entender a cultura e não julgar as coisas a partir da nossa realidade. E a cultura de Moçambique e Cabo Verde tem muita diferença. Tem coisas semelhantes, porque ambos fomos colonizados pelos portugueses, Claro. mas a diferença é bastante grande, desde a comida, né? Desde a forma de preparar a comida, desde a forma de se relacionar, né? E tudo isso, eu lembro, por exemplo, quando eu cheguei no primeiro dia, eu cheguei num dia à noite, no dia seguinte, com esse meu colega Edmilson, fomos na casa de um senhor, né? E aí ele ofereceu a comida, estavam todos no chão, em torno do mesmo prato, as crianças com um prato e os adultos com outro. E me disse, caripo, né, uma coisa que significa servido. E eu olhei para aquela comida que nunca tinha visto. Olhei com todo mundo com a mão no mesmo prato. Ele disse, não quero. Aí o meu Edmilson, que já estava há mais tempo, baixou e comeu. E aí o senhor respondeu, disse para ele, esse daí não quer ser como nós. E aí o Edmilson disse para ele, forte. O Edmilson disse para ele, não, papai, é que ele chegou ontem à noite, mas você vai ver que ele é igual a vocês, que ele vai fazer como eu também. Aí eu fiquei, não comi. Quando saímos de lá, o Edmilson me chamou e disse, olha, primeira coisa, se você quer aprender, quer entrar na cultura, quer dizer alguma coisa, tem de participar da vida deles, o comer é o básico.
Você não pode simplesmente dizer, se você não gosta, você pega um pouquinho, você come, depois diz que não quer mais, que eles entendem, mas você ficar assim não dá. A partir daí também, eu comia tudo. Até as coisas que eles não queriam me dar, eu queria experimentar. E nunca tive problema de estômago, né? Porque o medo era esse, nunca tive problema de estômago em Moçambique. Então, esse, por exemplo, para eles, esse comer com eles, esse participar daquele prato, te dá depois uma certa autoridade para você depois poder dizer alguma coisa. Se você está com a gente, se você se mistura com a gente, aí você pode dar palpite, pode dizer alguma coisa da vida da gente. Caso contrário, não tem, né? Sim. E aí o senhor ficou quanto tempo em Moçambique? Fiquei 1 ano e 1 mês, certinho. Um ano e um mês. Um tempo razoável para fazer uma pequena experiência, mas já significa muito. Aí saiu de Moçambique e voltou a Portugal. Saí de Moçambique e fui para a França. Saí do calor de 40 graus, cheguei na França no inverno de -4, -9. Jesus, Deus, Virgem Maria. Fui para a França, onde aprendi o francês durante 6 meses e depois fiz o noviciado na França. Né? Depois do noviciado, que foi de 2000 o noviciado foi 2011, 2012. Em 2012 fiz os primeiros votos em Portugal e continuei os meus estudos em Portugal até a ordenação presbiteral, que foi em 2016. Muito bem. Então, e daí, quando o senhor terminou esse tempo todo, aí vem a primeira nomeação, né? Aí o senhor saiu de África, de Europa e caiu na América Latina, América do Sul, Brasil. E agora, como é que é essa experiência aí pelo Brasil? Sim. Pode falar como é essa experiência no Brasil, como é essa experiência, como é que o senhor se sente vivenciando esses ares tupiniquins? É assim, eu não tinha Brasil nos meus planos. Eu queria, como é óbvio, acho que você também fez uma experiência missionária, normalmente a gente quer, depois dos votos, voltar para o mesmo lugar do estágio, até porque foi onde eu pude dizer sim, né, com todo o coração, com clareza, né? Então, Moçambique, para mim, tem um significado muito grande. E eu queria voltar para Moçambique, e eles queriam também que eu voltasse, porque, apesar de ter sido 1 ano, eu consegui me adaptar muito bem à cultura, à realidade. Então, eu me dei muito bem lá. Então, quando foi lá que veio aquela lista com os países e tudo mais, eu coloquei Moçambique. E aqui o Jorge Boran, com quem eu vivo hoje, ele já tinha falado com o meu superior em Cabo Verde, já tinha mandado um pouco, olha, aqui no Brasil nós temos um trabalho com a juventude através do CCJ, e que você tem o Assis, que vocês são da mesma paróquia, do mesmo país, que vocês se conhecem, porque Assis a gente conhece desde que eu nasci, porque somos vizinhos, né? E tenho uma admiração muito grande por ele, e ele influenciou também na minha caminhada. Aí, ele disse, o que você acha do Brasil? Ele disse, ok, eu posso colocar, né? Como a gente entende que pode colocar 3, então ele disse, eu vou colocar em primeiro lugar Moçambique, aí depois coloco o Brasil, depois coloco República Centro-Africana. Aí eu coloquei os 3 países. E num belo dia, no mês de outubro, né, o saudoso Sabença, que Deus o tem agora está no céu, né? Me ligou e disse, olha, você quer saber para onde vai? Eu disse, claro que eu quero. E eu, Moçambique. E aí ele disse, olha, o conselho geral fez todo aquele discurso, pensou, viu, decidiu que você vai para o Brasil. E eu, tá bom. E ele, você está feliz? Está contente? Tô. E estava era um dos países que você colocou na lista. Ele disse, sim, não, eu estou feliz. Estou contente. E assim, né, a partir daí, entrar em contato e vim para o Brasil. E quando a minha família soube que eu vinha para o Brasil, a minha família ficou com medo. A minha avó até disse, não, você não vai, Brasil não, aquilo é só criminalidade, aquilo é muito perigo. Não, você não vai. Isso, vó. Mas é tão feia essa imagem do Brasil lá para o Cabo Verde. Infelizmente, a imagem que se passa, né? É que nem às vezes a imagem que se passa aqui da África, né? Mostra só coisas que não prestam, né? Que aqui é droga, é novelas, sabe? Não tudo ruim, as novelas são boas. Sim. Mas se acha que, até alguns diziam, você vai para o Brasil fazer novela, Eu disse, não, tem outras coisas.
E aí eu disse, não, eu sou missionário. E a minha mãe, ela nunca disse que não, mas ficava sempre apreensiva, que nisso o Assis teve um papel fundamental. O Assis, entretanto, foi de férias, conversou com a minha família, deu um testemunho, né, de como é aqui, começou a mostrar, a falar. Aí minha mãe disse, tem o Assis, ele já falou, que a minha avó disse, tudo bem, vai lá. E depois, na minha ordenação, foi também o Jorge Boran, foi para a minha ordenação, conversou com a minha família, falou, e foi assim, bem tranquilo. E quando eu cheguei, lembro-me, até hoje, sobrevoando Guarulhos, eu olhei e disse, nossa senhora, isto aqui é um mundo. Eu vi tanto carro, eu disse, esses carros todos, todo mundo em Cabo Verde teria um carro, e mesmo aquele que não nasceu ainda já teria direito a um carro. Né? É enorme. E o primeiro impacto era tudo muito grande. Eu disse, nunca vou me adaptar aqui. Eu vou me perder sempre, isso aqui é muito grande. Né? Comparando com o meu país, pequenininho. E primeira vez que eu peguei o metrô, linha vermelha. Ah, Jesus, gente demais. Eu cheguei em casa e disse, não, isso aqui é muita gente, não dá. E hoje, eu amo o Brasil, né? Eu tenho muito de dar graças a Deus pela experiência que eu tenho, pela vida que eu levo aqui no Brasil. E descobri que o Brasil não é só aquilo que falam, e o Brasil tem muita riqueza, tem um chão grande, e sobretudo a diversidade das pastorais, dos ministérios que se vive aqui no Brasil é uma coisa única. E olha que eu já vivi Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Irlanda. Vivi 3 meses na Irlanda. E a riqueza que eu vejo da diversidade aqui no Brasil não encontrei em nenhum lugar até hoje, né? Então, assim, é muito enriquecedor, é um país muito acolhedor. Lembro-me, na primeira vez que fui na favela celebrar, no primeiro domingo, logo teve um churrasco, né? Que foi a primeira vez que eu tinha comido um churrasco, né? Porque nós não temos churrasco em Cabo Verde, né? Que é claro. E assim, todo aquele acolhimento, toda aquela simpatia, tudo isso, e a comida, nossa, a comida brasileira. Gente, eu sou magro, mas eu como que nem um leão, né? Tá vendo? Ô, padre, veja bem, então o senhor está vivendo uma experiência rica no Brasil, percebe-se, né? Agora, antes da gente seguir, já tem algumas mensagens aí, as pessoas estão mandando, vamos ver o que diz aí. Olha aí, estão pedindo a bênção. Que Deus abençoe, Cristina. Muito bem, Cristina, a bênção hoje vai do Padre Elson. Abílio Gobira também aí, boa noite, padre. Boa noite, Abílio, como vamos aí? Aí, essa é a nossa Aline, a esposa do rapaz que está por trás das câmeras aí do Moza. São leigos espiritanos aqui de Jardim Laguna, de Contagem. Raquel, eu creio que você conhece a Raquel, não? Boa noite, Raquel. Sempre aí conosco. Quem mais? Não. Raquel do Planalto, onde estava a Casa de Teologia. Sim. Boa noite, Deus abençoe. Unidos sempre, Vera Bauer. Sim. Célio Luiz. Olá, Célio. Celinho, esposo da Cristina. Seja que a gente conhece. Quem mais? Nati daqui de Contagem. Olá, Nati. Eu também, de cá, ué. E o povo é assim. Márcio, boa noite. Deus abençoe, Márcio. Márcia de Rio Bonito, na Arquidiocese de Niterói. Maria Jesus de Ceilândia, lá da nossa missão em Ceilândia, no Distrito Federal. Rosicleide, da comunidade Anunciadores da Misericórdia, lá em São Gonçalo, também em Niterói, Rio de Janeiro. Tu tens uma boa memória. Claro. Essa é minha irmã Rita. E aí, Rita, beleza? Um abraço no povo aí. Esse é o Volber de Paranaguá, no Paraná. Boa noite, Volber. Como estamos aí? Vai ser pai outra vez. Lúcia do Mangaló, São Paulo. Lúcia Evangelista. Tudo bem, Lúcia? Rosilene Fonseca, lá de Barra do Garças, no Mato Grosso. Boa noite, Deus abençoe. Terezinha é de São Gonçalo, Colubandê, São Gonçalo, Niterói, Arquidiocese de Niterói. Saudades também. Essa também é minha irmã, Regina. Deus abençoe. A minha irmã pede a bênção, viu, padre? Deus abençoe. O Saulo é daí de São Paulo, era do Mangaló, não sei se vive por lá. Sim, é ainda de Mangaló, e ele trabalha aqui no CCJ com a gente. Grande missionário também. Eu o conheci há alguns meses atrás, para não dizer anos.
Imagina, tudo bem? Um abraço a você no Edson. Outro dia estava lembrando do Enzo e da Amanda. Raquel, muito prazer. Um dia vamos conhecer o Padre Elson. Conheço a caminhada dos espiritanos há 37 anos, viu aí, Elson? Olha, tem mais tempo do que eu. Tenho 30, vou fazer 31, tá vendo? Vendo, ó, tá vendo? Fabiano foi um grande cerimoniário na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no Barro Vermelho, quando eu trabalhei lá. A Rita de novo. Aí tem a Jeane de Jesus Souza. É de Santo André, é daqui de Santo André. Trabalha aqui também com a gente, grande missionária também aqui, voluntária no CDL, no CCJ aqui. Tá vendo? Olha aí, ó. Deus abençoe, Terezinha. Muito bem. Marisângela Souza Silva, a história do Padre Elson dá uma novela no Brasil. Faz bem, olha. Marisângela é uma irmã. Novela, né? Rosângela Fernandes de Oliveira Guerra, boa noite, a bênção, Padre, saudades do Senhor, Padre. Boa noite, Deus abençoe, Maria Beatriz. Eu vi, essa é amiga de infância, Esther Alves, boa noite, Esther. Tudo bem? Márcio, de novo, fico muito feliz, Padre, em lembrar de mim. Claro que eu lembro, rapaz, você de outros carnavais, quase que foi espiritano esse daí, ó, fugiu, quase foi espiritano. Claro. Tá bom. Então tá aí, o povo vai chegando, daqui a pouquinho vem mais, sempre aparece umas aí pelo YouTube, por aí afora, né? Mas, Padre, estávamos falando aí sobre essa sua experiência agora, essa sua paixão pelo Brasil. Bom, nós sabemos, enquanto espiritanos, que a congregação ela está aí em mais de 60 países pelo mundo, não é? E o senhor mesmo já apontou aí França, Portugal, Cabo Verde, Moçambique, e agora Brasil, ou seja, e há muitos outros, né? Sim. Eu tive a alegria de conviver com um cabo-verdiano, não é? Por alguns o Márcio, né? meses. Não, o Padre Flávio. Ah, o Flávio. O Márcio é português. Márcio é português. É que o Márcio viveu tanto com os cabo-verdianos que a gente às vezes diz que ele é mais cabo-verdiano que português, né? Mas um grupo muito bom. Convivi com esse pessoal lá, com o Márcio, com o Flávio, lá na Bolívia. A gente guarda no meu coração e vou guardar para sempre, porque a gente muito boa. Foi uma alegria muito grande conviver com todos por lá, né? Mas, enfim, voltando aqui na nossa realidade, nós sabemos, então, dos diversos países em que se encontra a congregação. Aqui no Brasil, aqui na América Latina, digamos, a gente está dentro de um contexto que chamamos de UCAL, não é? União das Circunscrições da América Latina. E será que o senhor está como coordenador da animação vocacional, né? Estamos falando do Centro de Animação Vocacional da província do Brasil. O senhor poderia explicar, assim, em poucas palavras, essa questão da UCAL, quais as circunscrições, ou o que são essas circunscrições que compõem a UCAL, até porque aqui estamos pela província do Brasil, mas o senhor está no Brasil, só que não é pela província do Brasil. Isso dá uma confusão na cabeça do povo. Explica aí. Segura essa peteca aí, ou melhor, essa... É assim. Então, a questão das circunscrições foi se não me engano, foi no capítulo em Lisboa, 2004, se não me engano, né, que tomaram essa decisão de irem unindo, né, várias circunscrições, grupos, para que possam pensar alguns trabalhos em conjunto. E a UCAL é composta por três países, Brasil, Bolívia e Paraguai. E no Brasil, a gente tem três grupos e uma província. A província do Brasil, o grupo Brasil Sudoeste, que é o grupo a que eu pertenço, né, que estamos aqui em São Paulo, e tem o grupo Alto Joroá, né, que está lá no Amazonas, e tem o grupo de Amazonas Tefé, né? E são esses quatro que compõem aqui no Brasil, mais a Bolívia, que tem um grupo, e Paraguai, que tem um outro grupo. E procuramos fazer alguns trabalhos juntos. E eu tenho essa missão de coordenar a animação vocacional, porque antes não tinha, até foi ano passado que constituímos esse novo ministério dentro da UCAL, e para podermos fazer um trabalho de animação vocacional mais conjunto, né? Porque sentimos a necessidade de
poder partilhar, testemunhar a nossa vocação e também chamar mais jovens para que venham fazer parte, né, dessa família espiritana, de também se doarem essa vida. E para que a gente possa fazer um trabalho mais sistemático, mais organizado, então os superiores, né, dos grupos decidiram criar, né, a animação vocacional da UCAL, que eu sou o coordenador, mas cada grupo depois trabalha individualmente. Temos você, que é o representante do Brasil, né, da província do Brasil, temos o André, que é da Bolívia, o Christian do Paraguai, o Christopher do Alto Juruá, o Mário do Amazônia, então, e vamos tentando juntos, com reuniões, programar algumas coisas que a gente pode fazer em conjunto, algumas coisas que cada um vai fazendo, formações e todo esse trabalho, né? Uhum. Então, acho que assim deu uma clareadazinha para as pessoas entenderem um pouquinho. Lembrando assim que são grupos distintos, né, circunscrições distintas, porém o carisma é o mesmo, né, vivemos um só coração, uma só alma, então todo o trabalho é para a congregação em si, né, para o todo, né? Agora, esse trabalho da animação vocacional, o senhor está aí como coordenador, como é que o senhor vê isso enquanto desafio? É um trabalho difícil? Como é que o senhor vem sentindo essa coisa por aí? Claro, vamos perguntar. Antes de responder a isso, dizer que essas divisões, né, esses grupos e tudo mais, é para melhor trabalharmos, né? E por conta das distâncias, tem toda uma questão histórica que não dá para contar aqui, porque senão não saímos daqui. Mas não é uma divisão dos espiritanos, né? Como você disse bem, todos temos o mesmo carisma, temos o mesmo superior geral, só a nível local, cada um tem o seu superior, mas esses superiores aqui, por exemplo, da UCAL, se reúnem, tomam decisões juntas, e todo o trabalho vocacional não é para o Brasil ou para o Paraguai, é para a congregação, que está presente pelo mundo fora, né? O trabalho de animação vocacional não é um trabalho fácil, né? Eu tenho essa tarefa de coordenar, mas todos nós temos essa missão de fazer animação vocacional, desde do nossos padres espiritanos, dos nossos leigos espiritanos, dos leigos que não estão em nenhum lugar, porque nós acreditamos que todo ser humano tem uma vocação. Deus confia a cada ser humano uma vocação. E é preciso que ele descubra essa vocação e possa dar sim a essa vocação a que Deus chama. E então todo o trabalho de animação vocacional é ajudar o jovem a descobrir qual é o seu chamado. Aqui Deus chama ele a deixar a sua marca, né? Onde ele é chamado a pôr a mão na massa, a construção do reino, como padre, como solteiro, como casado, como um leigo, né, missionário, e dentro daquilo que é a vocação, né, aquilo que é o chamado de Deus, onde ele se encaixa, onde ele pode dar a sua resposta e pode ajudar nessa construção do reino. Então, nosso trabalho é isso. E não é um trabalho fácil, né, porque requer tempo, né, às vezes você faz muitos encontros, e claro que nós queremos que os jovens queiram ser padre, queiram ser espiritano, porque eu sinto-me feliz como padre espiritano, por isso proponho que outros experimentem dessa vida, dessa minha felicidade, né? Mas, às vezes, o outro vai fazendo caminhada, não vê, às vezes você fica anos e anos, não aparece nenhum, dá uma desanimada, e diz, será que não quer? E, às vezes até a gente ouve, não, os jovens hoje não querem se comprometer, não concordo com isso. Não é que os jovens não queiram se comprometer, os jovens querem sim. Agora, o processo, todo o acompanhamento é diferente do meu tempo, em que eu mesmo fui lá bater a porta e disse, padre, eu quero ser padre. E fui fazendo a caminhada. Hoje é preciso a gente ir do encontro aos jovens, escutar os jovens, e se encaixar, ter uma linguagem que se adapte, né, a essa realidade, né? Porque e ver toda uma forma de apresentar as diversas vocações, sobretudo a vocação sacerdotal. Porque muitas vezes você chega e os jovens acham que ser padre é não casar, não namorar, não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo. E eu costumo dizer, não, a minha vida não é só não. Tem alguns nãos, porque fazem parte da vida, de qualquer vida, mas a minha vida é feita sobretudo de sim a uma dedicação, de sim a uma doação, de sim a uma vida, de sim ao reino de Deus, de sim
a estar com as pessoas de diversas realidades, de sim a conhecer várias culturas, de sim de aprender a línguas, de sim, por muitos sims também, né? E acho que todo esse trabalho é um trabalho árduo, é um trabalho que temos sempre nos atualizando, vendo como, mas é um trabalho que acho que é necessário e é gratificante. Não só, né, e a gratificação não vem, né, só de ter jovens que venham ser espiritanos, claro, e esse é o objetivo, nós queremos jovens que sejam espiritanos, mas vem sobretudo de ajudar jovens a descobrir o seu chamado e a dizer sim ao chamado que Deus faz, né? Yeah. A gente entende, às vezes também, quando se fala de jovens, de pessoas que queiram ser espiritanas, necessariamente não é ser espiritano consagrado como irmão, como padre, mas que experimente o carisma e que nos ajude também a promover esse carisma que é tão rico e Exatamente. necessário para a igreja, sobretudo nos diversos lugares por onde nós estamos e até por onde não estamos enquanto espiritanos, propriamente dito, mas naquilo que já se passou por lá, que já se fez por lá e que se marcou, né? Então, é aí onde a gente traz a questão do laicato espiritano, que precisamos e devemos motivar muito, porque esse carisma ele não pode ficar preso numa redoma de vidro, ele precisa ser expandido, né? Exato, porque não é nosso, né? Porque o Exato. carisma não é nosso, é da igreja. Igreja. É o espírito que promove, né? Então, a gente precisa ajudar com que esse carisma se expanda, né? Nas diversas maneiras, nas diversas realidades. E na segunda live que nós fizemos nesse mês vocacional, nós conversamos muito com a Maria Jesus. Você, eu creio que você conhece, a Maria Jesus que está na Conheço. Bolívia, né? Que é uma leiga espiritana que está na Bolívia. E quando Maria falou sobre esse dinamismo do carisma através do laicato espiritano, né? E se estão acompanhando também as nossas plataformas aí, no Face, no Instagram, sempre tem um texto de um espiritano, de uma espiritana, de alguém que fala sobre a experiência com o carisma. E aí a gente teve o Hélio Amorim, que também é de Ceilândia, em Brasília, que também escreveu um texto muito rico sobre a sua vocação, né, como leigo espiritano e na família, aquela coisa toda. É dinâmico, vale a pena e precisamos motivar isso, né? E o senhor estava falando aí sobre esse desafio, porque é mais ou menos isso. A gente, quando começa a trabalhar, a gente começa a pensar, não, o jovem tem que ser espiritano, mas às vezes a gente quer até que seja do jeito que a gente quer, né? Não é Exatamente. a liberdade dele, no tempo dele, né? Então, Esse acho que é um grande erro, que não é só na pastoral vocacional, enquanto os puritanos, e mesmo dentro da igreja, né? Que eu fui entendendo, sobretudo na experiência aqui no Brasil, do trabalho com os jovens. A gente diz, queremos os jovens na igreja, queremos os jovens no seminário. Só que o jovem chega, e a gente não acolhe o jovem, porque a gente quer que o jovem chegue, se enquadre dentro daquele quadradinho que nós temos, dentro daquilo que é o nosso pensamento. Claro que a congregação tem um carisma, tem um objetivo. Mas às vezes, e a igreja tem a sua forma de ser, mas só que às vezes a gente não acolhe o jovem com tudo aquilo que ele traz, com a riqueza que ele traz, não nos abrimos ao jovem, nós queremos que o jovem seja aquilo que nós queremos que ele seja, e não aquilo que Deus chama ele a ser, e não abrimos-nos à riqueza que o jovem traz, né? E você falava da questão dos leigos, para mim isso é fundamental, tanto que a gente mudou hoje a linguagem, a gente fala da família espiritana. Sim. Já não se fala só dos espiritanos, hoje nos nossos documentos, quando vem, fala muito da família espiritana, porque somos uma família, onde tem padres, tem irmãos, tem leigos, tem associados, tem várias formas de pertença a esse carisma. E eu tive a graça de, durante a minha formação, nos 2 primeiros anos em Portugal, tinha uma leiga que vivia em casa com a gente, ela partilhava a vida comunitária com a gente na formação, e para nós foi uma riqueza muito, muito grande. Primeiro por ser mulher, né? E estar no meio de homens, né? De homens que querem ser padres, né? Todo a partilha, a riqueza enquanto mulher que ela trazia para nós, isso foi muito, muito rico. E enquanto leiga, né? E espiritana. Então, para mim, foi muito importante. Hoje, consigo viver bem e apoio até a vivência, o trabalho com os leigos às vezes morarem com a gente também, aqueles que
como Maria Jesus, optam por isso. Então, para mim, isso é uma riqueza muito grande e o fato de viver com essa leiga me abriu os horizontes, né? Me permitiu uma formação muito mais rica do que se não tivesse, né? Claro. Então, é isso que eu vejo, né? Sim, sim. Está aqui uma mensagem, Gabriela Almeida, veio pelo YouTube, e disse assim: a Casa São Vicente de Paula manda beijos para o senhor Padre Elson. A Casa São Vicente de Paulo é uma casa da Missão Belém que acolhe idosas e algumas jovens que são toxicodependentes que vão lá para se recuperar. E eu costumo celebrar com elas. Muito bem. E a Janete Franco pede a bênção. Aí, olha. Que Deus abençoe, Janete. Bem. Geneval Nogueira diz boa noite, sua bênção. Sempre ligado, que bom. E Eduardo Oliveira disse, boa noite, padres. Que bom. Boa noite, Eduardo. Compartilham as suas experiências vocacional. Que Deus os abençoe sempre. De Conselheiro Pena, Minas Gerais, Diocese de Governador Valadares. Olha aí, ó. Obrigado, que Deus abençoe. Está aí a Aline com uma outra mensagem. Que o Espírito Santo continue abençoando e iluminando o seu caminho com muita alegria no coração. Que sua história e exemplo de vida inspire vários jovens a ser missionário do reino de Deus. Um só coração e uma só alma. Obrigado, Aline. Esther Alves, de Portugal, Liga Intensificadora da Ação Missionária, Intensificadora da Ação Missionária. Que bonito. Que você conheço, durante a formação a gente viveu com essa gente que muito apoiam financeiramente, rezam pelos missionários sempre, né? Que bom. Está aí o João Paulo, que está fazendo estágio lá na República Dominicana. Abraço, meu irmão, João Paulo. Saludos. A Jeane de Jesus, jovens se comprometem quando encontram sentido na causa que abraçam. Verdade. Exatamente, concordo, Gê. CSSP para o mundo, está dizendo aí o João Paulo. Muito bem. Cristina, concordo, penso que os jovens são comprometidos sim. Ah, você sabe muito bem disso, né, Cristina? Você sabe disso. Maria Regina Mariano Rua, boa noite, daqui de pertinho, como tá, Regina? A gente precisa combinar aí, tá me devendo lá aquele almoço. Tá? Tô vendo que não sou o único a cobrar almoço, você também. Olha, eu cobro. Olha aí, o Bruno Medeiros é lá da minha cidade, de Guaba Grande, ó, Rio de Janeiro. Cristina, Maria Jesus, que alegria em vê-la falar, seu testemunho contagia. Ela falou com a Maria Jesus, né? Que bom. Creuza Soares, boa noite. Muito boa noite, Creuza. A Giane de novo, jovem que evangeliza jovem, não o talha para uma igreja encerrada em seus muros. Jovens que encontram missão em sua vocação, levam ao mundo uma igreja em saída, igreja comprometida com a vida e não com os padrões. Muito bem. Sim. Aí a gente já vai sentindo um pouquinho também das expressões da PJ pelo Brasil afora, né? Bem inserido aí, né? A Esther, graças a Deus por pertencer à família espiritana. Muito bem, Esther, muito bem, que bom que você está aí e pertence a essa família. O Enzo, manda um abraço para ele. O Enzo me pergunta se o senhor lembra dele, pai. Claro que sim, outro dia no seu aniversário eu vi as mensagens e ele estava lá. Claro que eu lembro. Pergunta se ele está batendo o sino da igreja ainda. A Raquel, boa noite, Raquel. Deus abençoe. A Raquel tem um filho que vai ser padre espiritano, acho. Deus quiser. É Mateus, a gente já rezando por ele aí. Bom, deu um testemunho para ele, para ver se ele segue. Claro, vamos rezando aí, porque precisa rezar também. Padre, então assim, as pessoas, como disse, as pessoas vão se chegando por aí, vão falando, deixando suas mensagens, e é bonito de ver isso, né, quando as pessoas vão participando conosco, né? Estávamos falando um pouco sobre essa dinâmica da juventude em si, também gostaria que o senhor falasse um pouco sobre, claro, sou um padre jovem aí no Brasil, com esse pluralismo que é o Brasil em todos os sentidos, né, cultural e, enfim, político, econômico, enfim, tudo, né, o Brasil é plural. O senhor tem um trabalho no CCJ, que é o Centro de Capacitação da Juventude, né? Aí em São Paulo, está situado em São Paulo.
Conheço bem esse trabalho já de longa data, né? Até porque em outras épocas também trabalhei indiretamente pela monitoria do CDL, que era que a gente trabalhava aí e caminhou um bom tempo, né? O pessoal de Mangaló, Silvana, Lourdes, a Maurides, o Rodrigo, a Anísia, uma galera, enfim, não sei por onde anda esse povo todo, se continua nesse trabalho, né? Não sei, mas era uma galera muito boa, né? E a gente tinha muita ligação com o CCJ. Hoje, nesse trabalho que o senhor faz aí no CCJ, o senhor sente que o carisma espiritano, né, aquilo que nos interessa de modo bem singular, né, esse carisma espiritano, o senhor sente que ele encontra espaço aí ou ele contagia esse espaço? Como é que o senhor vê isso? Não, esse espaço surge do carisma espiritano. Ele não só contagia, surge do carisma espiritano. Porque o Jorge, né, Jorge Boran, que é quem fundou o CCJ e o CDL, e no exercício da sua missão, daquilo que lhe foi confiado enquanto padre espiritano, de estar junto aos jovens, ele funda o CCJ para dar resposta a uma falha que tinha de material, né? No início, o objetivo era, sobretudo, produzir material para os grupos de jovens, porque ele estava em Mangaló, né, no trabalho ele sentia que faltava materiais que ajudassem os grupos dos jovens. E, a partir disso, ele funda o CCJ e, com o tempo, ele vai fundar, depois de uns anos, funda o CDL, que procura formar líderes, né? E por que eu digo que isso surge do carisma espiritano? Porque o CCJ procura promover, né, leigos, nesse caso jovens, que atuam de forma ativa na igreja, e aquilo que a Jane colocava, ela que é ela faz parte daqui da equipe central, né? Procurando levar os jovens a evangelizar outros jovens, jovens a se comprometer com a vida, jovens a se comprometer com o reino de Deus. E isso é o carisma espiritano. Porque nós, como espiritano, nós somos chamados a trabalharmos onde tem mais necessidade, a darmos respostas, né, àquilo que são as necessidades que vão aparecendo, né, a ler os sinais dos tempos. E aquilo que o Jorge fez foi exatamente ler esse sinal do tempo, né, essa necessidade de material e depois de formação. Então, através dos cursos, né, a gente procura, né, transmitir e espalhar esse carisma espiritano. E todo o curso ele é banhado, ele é entranhado, né, pelo ser espiritano. Tanto eu, quando eu vou lá dar o curso, né, promover o curso, eu vou como espiritano. E eu vivo como espiritano. A minha forma de ser, de estar, né, transparece o meu ser espiritano. E do contrário, não é possível, né? Porque senão não adiantaria escolher uma forma de viver o evangelho. Porque ser espiritano é uma forma de viver o evangelho, é uma forma de trabalhar e de fazer com que o reino de Deus aconteça, né? Entre outras, várias outras formas. Então, repito, CCJ surge do carisma espiritano, né? Muito bem. E agora, assim, em toda essa dinâmica, o senhor tem a sua missão, digamos assim, o senhor está no Brasil, né? O senhor veio para o grupo, como chama? Brasil Sudoeste. É Sudoeste, né? Isso. Para o Brasil Sudoeste, sua primeira nomeação para cá, para o Brasil Sudoeste, e o senhor veio exatamente, o senhor chegou aí e abraçou uma causa que foi trabalhar com a juventude, que eu estou percebendo, né? E logo em seguida, claro, dentro do processo, o senhor assume aí essa responsabilidade de ser o coordenador da animação vocacional, juntamente da UCAL. E agora, como é que o senhor consegue fazer essa ponte, né? Está numa responsabilidade grande como a do CCJ, está na responsabilidade grande e desafiadora, desculpe-me assim a ousadia, mas penso que essa de cá bem mais desafiadora, né? Porque é todo um trabalho, digamos, direcionado, né? E como é que o senhor se vira nos 30, né? Vou piorar a situação. E agora fui nomeado administrador paroquial de uma nova paróquia que os espiritanos do Brasil Oeste vão assumir.
Então, só para você ver aí Então, o desafio, a coisa não é fácil. É assim, e é uma questão de organização, não é fácil, não é fácil, é uma questão de organização. Primeiro, o CCJ, a gente está aqui, trabalha, mas não depende só de nós. Ele é constituído por um grupo de leigos comprometidos, né, de jovens, por isso que eu digo que jovens, né, se comprometem, né, jovens comprometidos com a causa, com esse trabalho, né, que o CCJ faz através do CDL. Então, eu tenho esse trabalho de estar eu sou o vice-presidente, né, de ajudar, de estar aqui, de coordenar e tudo mais, mas não estou sozinho, trabalho em equipe. Na coordenação da animação vocacional, a mesma coisa. Eu estou lá, sou o coordenador, mas não sou eu que tenho de fazer tudo, né? A gente trabalha em equipe, trabalha com outros. E agora a paróquia, que eu vou assumir a partir de outubro, a mesma coisa. Nós vamos em equipe. Então, o segredo está em envolver pessoas, em trabalhar em equipe. Não é fácil, tem dias que estou um pouco mais cansado, tem dias que rendo mais, mas a gente vai tentando, né, buscar, né, com outras pessoas, trabalhar em equipe, com leigos, e ir fazendo as coisas, né. Só desse jeito é possível, porque se fosse eu fazendo tudo, tem que ser eu, de assim, assado, não consigo. Mas esse trabalho em conjunto, e repito mais uma vez, essa importância dos leigos e leigos comprometidos, quando eu digo leigos e leigas comprometidos, né, nesse trabalho, ajudam muito nisso, né? Não estou te ouvindo, você está sem microfone, Vidal. Desculpa. O Grupo Brasil Sudoeste é composto de quantos membros aqui no Brasil hoje, mais ou menos? Hoje estamos em 13, né? E estão 2 jovens que vão chegar, sim. Tem alguns, o número assim não está certo, porque tem alguns que estão saindo, que já estão de idade, que vão sair, que sobretudo irlandeses, e temos 2 que vão chegar. Nesse momento tem irlandeses e cabo-verdianos, 2 cabo-verdianos e 11 irlandeses, né? E alguns estão retornando, e vai chegar um do Paraguai e um outro de Angola, que vai fazer nosso grupo. Sim, que bom. Aí, então, desse grupo tem surgido vocações espiritanas, assim, propriamente dita, no sentido da vida consagrada? Como é que está isso? Sim. E tem vários que estão hoje na província brasileira, né? Como é aquilo que nós dizemos aqui, a forma de trabalhar, mas, por exemplo, aparecer um jovem não vai ser do Grupo Brasil Sudoeste, né? Vai poder ser a congregação, neste caso, toda a formação está ao encargo da província do Brasil. Então, tem vários jovens que hoje são padres e outros que são diocesanos, né? Ainda não estava com um que passou pela formação espiritana e hoje é padre diocesano, que se comprometeram com isso e foram inspirados pelos irlandeses, né, que trabalharam aqui durante vários anos, né? Temos muitos leigos também, né, comprometidos, né, a partir desse testemunho de vida dos padres irlandeses, né? Claro. Padre, nós estamos com 1 hora, quase 1 hora, que começamos um pouquinho atrasado, né? Mas estamos com quase 1 hora. 58 minutos. De conversa. E, assim, o senhor poderia falar para a gente, assim, para as pessoas, um pouquinho, assim, de forma, digamos, direcionando um pouco essa questão das vocações, como coordenador da UCAL, o que o senhor diria para os jovens, ou também as jovens, que às vezes tem jovens e meninas que querem ser espiritanas, né? Nós temos as irmãs espiritanas, né? Que, graças a Deus, trabalham muito bem. Falamos outro dia também com a irmã Roseni, que está em Angola, e com a irmã Maria, que está em Paris, né, na França. Conversamos bastante com elas e partilharam um pouco. Tem um texto delas também aí nas nossas plataformas. Enfim, o que o senhor poderia dizer, né, para esses jovens, essas jovens, que hoje sentem uma certa dúvida, uma certa dificuldade para se decidir, mas tem aquele ardor, quero tomar uma decisão, preciso tomar uma decisão. O senhor não vai mandá-los ou não vai mandá-las entrar na capela e ficar lá dizendo para o senhor. Porque o senhor estava numa casa de formação e certamente chamava a capela, como o senhor disse.
Mas elas estão lá nas casas delas, não vão poder passar a noite na capela. Não, atenção. Primeiramente dizer, a resposta não é, eu digo, aquela experiência da capela ajudou, mas não ficou por aí, né? E Deus não manda zap, né? Não manda nada, né? Manda uma mensagenzinha aí, bonitinho, o quê? E eu vou dizer aquilo que, quando nós estávamos a fazer o retiro, né, para a ordenação diaconal, um bispo nos disse, ele perguntou-nos, éramos 11, né, jovens se preparando para a ordenação diaconal, e ele perguntou, vocês têm certeza de que é isso que vocês querem? Aí todo mundo ficou olhando um para o outro, e começamos dizendo não, 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 e todo mundo dizia não temos certeza. E eles, graças a Deus, que assim vão deixar um espaço para o Espírito Santo trabalhar. Então, você, jovem, que está nessa dúvida, que está se questionando sobre a sua vocação, nunca temos certeza absoluta de que é essa a vocação. No entanto, vamos sentindo, né, à medida que a gente vai fazendo a caminhada, algo que nos aponta, que nos mostra que não, é esse o caminho, é essa a vocação que Deus me chama. E esse algo vem da alegria que a gente sente, né, na escolha, da paz que a gente sente na escolha, das dúvidas que a gente sente na escolha, porque se você não tiver dúvidas, algo está errado. Algo está errado, porque a dúvida te ajuda a ver, não, você tem outras opções, né, você tem outros caminhos, mas você escolhe esse caminho porque sente que esse é o caminho que te completa. E todas as vocações são boas, são importantes para a igreja. Mas a vocação que você escolhe será essa vocação que te traz uma maior felicidade, uma realização maior, né? Não significa que você não tem vocação para outras coisas, né? Não tem vocação, por exemplo, para se casar. Não. Mas você escolhe essa vocação que te planifica, que te traz algo a mais, né? Sobretudo, confia. Ninguém é perfeito. Nenhum de nós que somos padres, somos espiritanos hoje, somos perfeitos. No entanto, decidimos doar a nossa vida e procuramos cada dia ser melhor e deixamos para que o Espírito nos trabalhe. Deixamos aprender com as pessoas que estão à nossa volta. Eu aprendi muito, né, com as pessoas que trabalham comigo, com as pessoas com quem eu convivo até hoje. E, né, a formação que nós fazemos não nos torna exatamente missionários. A gente vai aprendendo a ser missionário cada dia que passa, com cada aprendizado, né? Por isso, não tenha medo de arriscar. Arrisca. Arrisca com tudo aquilo que você tem, com as suas qualidades, com os teus defeitos. E deixa que Deus trabalhe você. Porque Deus que nos chama, Ele nos capacita. Ele nos dá a sua força, nos dá o seu espírito para que a gente possa dar resposta, né, ao chamado. Para que a gente possa viver esse chamado com os nossos limites, mas também com muita coisa que a gente tem de bom. Nós não somos perfeitos, mas somos os escolhidos. E Deus nos escolhe não por sermos perfeitos, mas por aquilo que somos. Pessoas humanas com qualidades e com defeitos. E Ele usa de nós, faz de nós instrumento do anúncio do seu reino. Jovem, não tenha medo. Não tenha medo. Vale a pena arriscar, vale a pena dizer sim. E você, certamente, respondendo à vocação que Deus te chama, você encontra a verdadeira felicidade, você será uma pessoa realizada. Muito bem, que coisa que bonita, que essas palavras inspirem, né? Obrigado. Aos jovens aí, às nossas jovens, para que se abram a essa graça de Deus, no sentido de deixarem-se conduzir pelo Espírito, né? Como dizia Francisco Lieberman, ser como leve pena ao seu Espírito e não oferecer nenhuma resistência ao Espírito de Deus, simplesmente se deixar conduzir, né? Me parece que tem mais duas mensagens aí, a gente vai... Heriberto José Socré, olha lá, o Beto lá de Salete. Muito bem, boa noite, um abraço do Beto, claro. O Centro de Capacitação da Juventude, CCJ, e o curso de Dinâmicas para Líderes, CDL, nos formam para a vida, lições sem limites, constante aprendizado. Essa fez CDL também, é a Lídia. E a Noêmia Ramos Rocha, boa noite, muito bem. Cristina, muito bom, Deus nos manda zapas. Manda, né?
Ah, que é o parabéns, Padre Elson, parabéns, parabéns para vocês que nos acompanham, parabéns para Exatamente. vocês que nos ajudam nesse desafio, né, de sermos missionários e promover o reino de Deus, o reino de justiça e de paz, né? Padre, então nós estamos concluindo com aqui o Geraldo McNamara, disse assim, ó, parabéns a Padre Elson partilhando a sua animação com os jovens nos cursos do CDL. Depois o A nossa General confrade também. Hein? É o nosso confrade, Padre Geraldo. Esse McNamara, é assim que se diz, não? Isso, McNamara. Bom, Geneval Nogueira, Padre Elson, essa sua abordagem acerca da vocação foi providencial para mim, especialmente no dia de hoje. Ele tem 3 filhos, vamos ver se um dos filhos dele... Olha, Geneval, tu tá aí, tá na vala. Eu estou dizendo, bota teus filhos aí para rezar de joelhos e serem padres. A Janete Franco disse, muito bonitas suas palavras, Padre Elson. Deus te abençoe sempre. Amém. Deus te abençoe também. Que bom. Então, a gente vai assim agradecendo ao Padre Adicídio Creuza Soares. Parabéns e obrigada pela missão de vocês e por ter assumido o compromisso da fé e de trabalhar pelo crescimento do reino. Pois Obrigado. isso te obriga a rezar mais por nós, né? Então, a gente vai agradecendo, Padre Elson, muito obrigado pela sua participação, por essa sua colaboração conosco, por esse seu testemunho de vida. Muito obrigado. E assim, está devendo uma visita aí para o centro, né? O senhor a gente tem que combinar. Só combinar não, só toma aí uma condução e venha, quando queira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, né? Então, a gente agradece a sua participação, a sua... E o povo está mandando mais mensagens aqui, ó. Mas esse já falei, não vou repetir não, já falei. Então, a gente agradece imensamente, estamos aí nessa caminhada, nesse desafio, mas sempre unidos, né, por um só coração, por uma só alma, nesse Espírito de Deus que nos impulsiona e que nos faz cada vez mais desafiados à missão, né? Então, muito obrigado mesmo, um abraço aos confrades aí, aos confrades do Brasil Sudoeste, tá? Obrigado. Que Deus abençoe vocês na sua missão, um abração a toda a gente do CCJ aí, do Centro de Capacitação da Juventude, e, enfim, e que Deus te ilumine e te ajude cada vez mais na sua missão, sobretudo nesse novo desafio aí, né? Obrigado, Padre Vidal. Agradeço o convite, né? E agradeço. Nós temos aí muita coisa para trabalhar em conjunto, né? Porque eu também vou ser um dos coordenadores, né? Da animação vocacional. Estamos aí, vamos trabalhar muito juntos, né? Agradecer o convite, agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam, que estiveram aqui, pelas mensagens, pelas orações. E, de verdade, nós só podemos ser missionários com vocês, os leigos. E hoje aproveito para agradecer de modo muito especial a todos os jovens pelo Brasil lá fora que ajudam o CCJ nesse trabalho de formação, né? A todos os monitores de CDL, a todos aqueles que fizeram o curso, a todos os leigos e leigas espiritanos que se dedicam, que nos ajudam na vivência e espalhando esse nosso carisma, a todas as pessoas que de uma forma ou de outra estão com a gente, nos ajudam a sermos cada dia mais e melhor missionários, mais e melhor espiritanos. Obrigado a todos que nos acompanham, que Deus abençoe a cada um e que possamos continuar firmes e lembrar que nós estamos na igreja para seguir Jesus Cristo e não um padre. Agora eu te peço assim que o senhor proceda aí uma bênção para todo esse povo, para encerrarmos esse nosso bate-papo, e que o senhor dê a bênção, e depois ainda fica um pouquinho, ainda tem uns recadinhos para passar. Beleza. E então pedimos a Deus que é Pai, que é Mãe, esse Deus que não está lá em cima, mas que está no meio de nós, que nos acompanha, que está na nossa história, que intervém na nossa história, que vive na nossa história, para que Ele abençoe cada um de vocês que estão nos acompanhando, as vossas famílias, para que Ele nos cubra com a sua graça, para que Ele nos dê o fim da pandemia, para que Ele nos ajude a cada dia vivermos o Evangelho anunciado e testemunhado por Jesus Cristo, para que sejamos cristãos
de fato, de obras, do dia a dia, não apenas cristãos de domingo. Sejamos cristãos comprometidos com a vida, com o reino. Nos abençoe o Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre. Obrigado, eu. Tá. Muito bem. Então, assim, nós falamos hoje com o Padre Elson, né? Uma alegria. Vocês puderam experimentar a jovialidade de um missionário espiritano, cabo-verdiano no Brasil, e a gente partilhou um pouquinho sobre vários pontos, né? E assim a gente quer, mais uma vez, agradecer aí o Mozart, agradecer o Antônio, né? A Aline, que são as pessoas que nos ajudam bem diretamente desde aqui do Centro de Animação Vocacional, né? A gente está, amanhã, vamos ter uma reuniãozinha, assim, talvez conversar um pouquinho sobre alguns pontos e para o que vai seguir no mês de setembro. Vamos fazer aí um trabalhinho sobre a Bíblia, falar um pouco sobre a Palavra de Deus, alguns padres, algumas pessoas vão nos ajudar um pouquinho mais com esse tema tão importante, tão necessário, tão fundamental na vida cristã, na vida da nossa fé, que é a Palavra de Deus. Então, vamos ter assim alguns momentos. Nós não vamos fazer todos os dias, mas vai seguir. Pensamos em seguir, assim como o mês de agosto, né? Ao menos às terças-feiras. E sempre um ou outro confrade que vai estar falando um determinado tema em cima de um determinado livro da Bíblia, tá? A gente vai, assim, o padre que se identifica mais com esse livro, então ele vai falar sobre esse livro, a importância do livro, e vocês poderão acompanhar essas reflexões também com a sua Bíblia na mão, não é? É como se fosse um estudo bíblico, né? Mas em pouco tempo, e sobre aquele tema, sobre aquele livro. E eu peço assim que vocês se preparem para isso e que participem, porque não se tem isso todos os dias, né? Não se tem isso todos os meses. E vamos trabalhar o mês da Bíblia, o mês de setembro. Eu acho que é uma oportunidade rica, boa, para a gente estar também dentro desse carisma espiritano, dentro dessa vivência do carisma como base a palavra de Deus. Então, refletir mais nesse mês de setembro, tá bom? Fica aí o convite e a gente vai divulgando nas nossas plataformas e vocês vão divulgando também para outras pessoas que queiram experimentar um pouquinho dessa formação, dessa capacitação bíblica, tá certo? Que Maria Santíssima, que é a mulher da palavra, pela palavra, com a palavra e na palavra de Deus, que ela do alto do céu interceda para que esse trabalho siga fluindo e que nós possamos viver aí as alegrias do Evangelho nas nossas vidas, na vida de cada jovem, de cada pessoa, de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa que se abre à graça de Deus. O nosso muito obrigado, que Deus nos abençoe e nos guarde sempre com Maria Santíssima e tenham todos uma feliz e santa noite. Boa noite para todos.